Olá, estudante, tudo bem? Bem-vindo à quinta aula do curso preparatório para o Enem de Biologia aqui do Essência Educacional. Hoje nós vamos iniciar os estudos sobre citologia, que é o estudo da célula, e nessa aula eu vou comentar um pouco sobre as estruturas da célula e as organelas e outras partes que ela tem, tudo bem? Então vamos lá, pessoal. Primeiro, o que seria a célula em si? A célula ela é a menor unidade morfofisiológica dos seres vivos. O que isso quer dizer? Que é a menor unidade que tem um formato e uma função dentro do ser vivo, tá? Um ser vivo ele pode ser composto por simplesmente uma única célula, ele é chamado de unicelular, tá? Como exemplo, as bactérias, que possuem células muito mais simples, tudo bem? Ou eles podem ter de 2 até milhares de células, como é o nosso caso. Nós somos chamados de seres pluricelulares. Nós também conseguimos diferenciar as células pelo tipo procarionte ou eucarionte, tá? No caso, por exemplo, das bactérias, que são seres unicelulares, as células deles são chamadas de células procariontes. Seres procariontes, como as bactérias, vocês podem ver a imagem de um exemplo dessa célula, são células muito simples, tá? Em comparação com as células eucariontes, que são as células dos animais ou dos vegetais, que já tem uma estrutura bem mais complexa. As estruturas que todas as células possuem são membrana plasmática, que divide o meio externo do meio interno e também controla a passagem de substâncias, como a gente vai estudar de maneira mais aprofundada na próxima aula. O espaço interno à membrana é chamado de citoplasma. Contém o hialoplasma, que é um gel em que as outras organelas e estruturas ficam imersas, tá? E tem também o material genético, isso todas as células têm. O que inclusive diferencia as células procariontes de eucariontes é onde está esse material genético. Se ele está disperso no citoplasma, seriam características de células procariontes, tá? E se ele estiver dentro de um núcleo de uma outra estrutura, já é uma célula eucarionte. No caso das células procariontes, além dessas 3 estruturas, elas vão ter também uma parede celular, uma estrutura externa à membrana plasmática que confere proteção e resistência, né? Ajuda na sustentação também. E elas têm os ribossomos, que eu vou entrar em detalhes depois, tá? Essas seriam as características básicas de uma célula procarionte. Agora, se eu for analisar uma célula eucarionte, ela já vai ter muito mais organelas do que uma célula procarionte. Essas organelas seriam pequenos órgãos dentro da célula, né? Pequenas estruturas, cada uma com a sua função específica, atuando de maneira a cumprir a função daquela célula e manter sua sobrevivência. Isso torna a célula eucarionte muito mais eficiente, muito mais complexa, tá? Então agora eu vou explicar com mais detalhes as organelas presentes nas células eucariontes para a gente entender o funcionamento básico de uma célula. Então, como vocês podem ver na imagem, existem algumas organelas em que nós vamos focar para estudar, tá bom? Eu quero que vocês observem a presença da mitocôndria, dos ribossomos, do retículo endoplasmático rugoso e o liso também, o complexo de Golgi, lisossomos e centríolos. Todas essas organelas elas estão imersas no hialoplasma e a gente tem uma estrutura central que seria o núcleo onde o material genético está contido, certo? Então vamos lá, uma organela de cada vez. Então vamos começar pela mitocôndria. A mitocôndria é a organela em que ocorre a respiração celular, que é um processo responsável por produzir energia. A molécula energética da célula é o ATP, adenosina trifosfato. Então ela produz esse ATP que vai poder ser utilizado em todas as outras atividades da célula, tá? Para fazer a respiração celular, a mitocôndria vai precisar de glicose, que vem, né, da alimentação, e também de gás oxigênio, que é trazido pelo sangue, que entra no organismo através dos pulmões, tá? Depois da mitocôndria, a gente tem também os ribossomos presentes tanto nas células procariontes quanto nas células eucariontes, são as organelas responsáveis por sintetizar as proteínas, isso é, produzir as proteínas nas células. Ou eles podem estar dispersos no citoplasma, soltos no citoplasma, ou no caso das células eucariontes, eles podem estar aderidos a outra estrutura chamada de retículo. Como os ribossomos são muito pequenininhos e estão grudados em grande quantidade no retículo, ele fica com um aspecto rugoso. Então, ele é chamado de retículo endoplasmático rugoso,
ok? Então, a síntese de proteína também está associada a essa outra organela, o retículo endoplasmático rugoso. Normalmente, as proteínas, substâncias que vão permanecer dentro da célula, são produzidas pelos ribossomos soltos no citoplasma, enquanto as proteínas que vão ter uma função fora da célula vão precisar ser secretadas, elas são produzidas no retículo endoplasmático rugoso. A estrutura do retículo endoplasmático rugoso, essas bolsas formadas, elas também auxiliam no transporte e direcionamento dessas substâncias. Tá? Ele é diferente do retículo endoplasmático liso, que não tem os ribossomos aderidos. O retículo liso ele tem a função de degradação de substâncias tóxicas e também de produção de lipídios. O complexo de Golgi, essa estrutura de bolsas achatadas, né? Eles têm várias funções, é bastante importante dentro da célula. Ele recebe substâncias vindas do retículo endoplasmático rugoso, e ele pode transformá-las, finalizar alguma reação, né, terminar de produzi-las e também fazer o empacotamento dessas substâncias que podem ser enviadas para fora das células. Então, desse complexo de Golgi podem se formar vesículas, que são pequenas bolsas arredondadas, contendo essas substâncias dentro delas, e daí são direcionadas ao destino final. Os lisossomos seriam pequenas vesículas que contêm enzimas dentro deles, partiram do complexo de Golgi, mas essas enzimas têm uma função específica de digerir substâncias dentro da célula, então participa da digestão intracelular. Os centríolos são organelas nesse formato cilíndrico, né, formado por pequenos tubos, normalmente ocorrem aos pares, e eles têm função na hora da célula se dividir, na divisão celular, tanto por mitose quanto por meiose. Já o comando da célula é feito pelo núcleo. A gente tem aquela membrana, como vocês puderam ver na imagem, que é chamada de envoltório nuclear, cheia de poros, pequenos espaços, porque ocorre a troca de substâncias entre o núcleo e o citoplasma. Dentro desse envoltório está o material genético, o DNA. Ele fica contido e dali partem as informações para regular todo o funcionamento e metabolismo da célula. Tem uma substância gelatinosa também, no qual o material genético fica imerso. Tá? É comum a gente identificar uma região característica mais escurecida, chamada de nucleolo. Tá cheio de informações ali para a produção de ribossomos da célula. Tá? Então, ele é responsável, o núcleo em si, pelo comando e funcionamento, regulação do funcionamento da célula. A maioria dessas organelas estão presentes somente nas células eucariontes, né? A grande maioria. E dentre as células eucariontes eu tenho a animal e a vegetal, que têm diferenças entre si. Tudo bem? Como vocês podem ver nessa imagem, a célula vegetal tem algumas estruturas que a célula animal não tem. Então, principalmente, a gente vai identificar 3. Parede celular, que está presente nos procariontes também, mas é de composição diferente na célula eucarionte vegetal. O vacúolo, que é essa bolsa gigantesca, né? E os cloroplastos também, as organelas normalmente representadas de cor verde, por serem realmente de cor verde, tá? A primeira diferença, logo de cara, a gente já consegue perceber no formato, né? O formato da célula animal, ele já é meio irregular, dá para perceber que a membrana é bem fluida, né? Ela não tem uma estrutura muito rígida, enquanto a parede celular faz com que a célula vegetal tenha uma estrutura mais rígida. Então, ajuda na sustentação da célula vegetal, também na proteção, evita o excesso de perda de água também, tá? Já o vacúolo, como vocês podem ver pelo próprio tamanho em que ele aparece na imagem, ele é uma organela responsável por armazenar água e sais minerais na célula da planta. Então, auxilia no controle osmótico dela, controle de água, da quantidade de água, tá? E por fim, os cloroplastos. Lembrem da cor verde dos cloroplastos, está associada à presença de clorofila, que é um pigmento verde, que está diretamente associado com a fotossíntese, o processo que a maioria das plantas fazem, né, algas também, fazem para a obtenção de alimento, principalmente a glicose, depois vai ser usada lá na respiração celular. Tá? Então, no cloroplasto é onde ocorre a fotossíntese, tudo bem? Cada organela dessa
realizando a sua função, elas conseguem atuar em conjunto para garantir a sobrevivência e o funcionamento das células. As células, muitas vezes, em organismos mais complexos, como animais e plantas, elas formam tecidos, então elas formam conjuntos de células muito parecidas, todas realizando a mesma função e tornando todo esse funcionamento mais eficiente, e daí é muito mais complexo. Diferente do que acontece nas células procariontes. Normalmente os indivíduos procariontes eles vão ser unicelulares, compostos por uma única célula. Bom, agora nós vamos resolver o exercício do Enem de 2015. O enunciado diz o seguinte: muitos estudos de síntese e endereçamento de proteínas utilizam aminoácidos marcados radioativamente para acompanhar as proteínas, desde as fases iniciais de sua produção até seu destino final. Esses ensaios foram muito empregados para estudo e caracterização de células secretoras. Após esses ensaios de radioatividade, qual gráfico representa a evolução temporal da produção de proteínas e sua localização em uma célula secretora? Aí eu gostaria de chamar a atenção de vocês pelo fato de lembrar que as proteínas são substâncias constituídas por partes menores, chamadas de aminoácidos. Quando ele marca radioativamente um aminoácido, significa que ele vai conseguir localizá-lo posteriormente, que é as informações que ele colocou nos gráficos de cada alternativa. Então, nos gráficos, a gente consegue perceber que ele marca a radioatividade a cada período, né? Então, 5 minutos, 10 minutos e 15 minutos. A barra que está em branco está indicando radioatividade presente no retículo endoplasmático. Em cinza, a radioatividade presente no complexo golgiense, ou complexo de Golgi. E em preto, a radioatividade na vesícula de secreção. Aí nós temos que lembrar a linha de raciocínio e a função de cada organela. No retículo endoplasmático vai ocorrer a produção da proteína, que vai poder ser endereçada ao complexo de Golgi, que é o que acontece nessa situação, e vai ser secretado da célula, como ele diz no enunciado. Então, o esperado é que primeiro os aminoácidos marcados radioativamente sejam encontrados em maior quantidade no retículo endoplasmático, que é onde eles estão sendo utilizados para produzir as proteínas. Em seguida, para o complexo golgiense, e do complexo golgiense vão partir vesículas de secreção. Portanto, a alternativa esperada nessa questão seria a alternativa C. Em 5 minutos, a concentração, a maior radioatividade está presente no retículo endoplasmático. Em 10 minutos, no complexo golgiense. E em 15 minutos, na vesícula de secreção. Obrigada mais uma vez pela atenção. Não esqueça de fazer os exercícios da plataforma. E até nossa próxima aula, que a gente vai aprofundar mais um pouquinho de citologia.